Mas, vamos começar as histórias. Qual que é a história que você A da noiva no interior, no interior da Bahia. Vamos começar as histórias. Bota a trilha só. Brincadeira, não precisa botar a trilha, não. Faz assim. No interior da Bahia tem a lenda de uma noiva que ela fazia... Eu não sei bem se ela mentia sobre as promessas ou ela não cumpria as promessas a Santo Antônio. E ela ficava sempre naquela, eu quero casar com aquele, daí depois desistia. Agora eu quero casar com aquele, agora eu quero casar com aquele. Santo Antônio trazia... Aí ela orava, Santo Antônio atendia e não ia, até que chegou um dia que ela achou a pessoa, decidiu, mas aí na hora de chegar lá no altar, ela pulou a cerca. Decidiu trair. Aí Santo Antônio castigou, diz que ela perde a vida no próprio casamento. E aí ela começou meio que a maldição a ficar aparecendo em outros casamentos procurando um noivo. E aí o homem que encontra com ela, ou a mulher que encontra com ela, ela tá chorando, né? Como as noivas geralmente da estrada. Aí vai ajudar ela, vê que é uma noiva com os olhos todos escuros, desesperada, grita, desaparece. A pessoa desmaia. Dizem que a pessoa pode ficar 7 dias desmaiado e depois também são 7 anos sem poder casar. Não consegue casar. Eu encontrei com essa noiva faz tempo. Não consigo casar, tem alguma coisa. Gente, mas ela é bem complicada, né? Porque ela pedia, ficava escolhendo. Minha avó falava: quem muito escolhe, marido acaba sozinho, né? Eu tô nessa, eu tô ficando pro titio já. E aí ela morre e aí ela vai buscar as pessoas, fica amaldiçoando as pessoas. Não, ela só não cumpriu com as promessas, bagunçou tudo e aí ela morre e fica, tipo, na penitência de acabar com o casamento dos outros. Aí provavelmente deve ter alguma história pra quebrar a maldição. Algum homem corajoso que vai aceitar casar com ela, ou ela se redimir, outra noiva se redimir por ela. Geralmente as histórias são assim, né? O folclore é isso, né? No folclore, a mula sem cabeça, eu não sei se tem a ver com festa junina, mas ela tem uma proximidade com o padre também, que é uma mulher que se relacionaria com o padre, isso, né? E viraria mula sem cabeça. Que teria um caso com o padre e aí vira mula sem cabeça. E geralmente é a última pessoa que chega nos lugares, né? Quem chegar por último é a mulher do padre. E vira mula sem cabeça, né? Deve ser uma relação, já ligando, não, tô brincando, não deve ter nada a ver. Mas padre, eu quero chegar por eu tenho uma tia que falava que a minha avó, mãe do meu pai, era amiga de uma mula sem cabeça lá na região. Diz que ela ajudava ela. Era a única pessoa que se dava bem. Como assim ajudava? É porque é sempre assim, né? É igual as histórias do lobisomem do Tiago, essas histórias assim que a gente conhece. Quando a pessoa descobre que aquele pessoa é amaldiçoada, ninguém quer mais estar perto. Aí minha avó mesmo, as pessoas falam, não, ela é mula sem cabeça, minha avó era amiga dessa mulher. Ajudava ela no que ela precisava. Igual falar que tem uma bruxa, sabe? Ninguém vai lá ter contato, tem medo. Eu vou. Geralmente as crendices e as histórias infantis são ferramentas de dominação, de manutenção. E como você pode ver, porque a pessoa se envolve com o padre ele não é punido. Aí que Isso que eu ia falar. Eu tenho história pra falar de padre também, então, mas é menos popular. O padre ele tem que ser punido, mas não, na verdade a moral a culpa fica na conta da mulher que vira um monstro. E aí ela tem que ir pra não sei quanto, pagar tanta benção. É um jeito de você na cidade falar pras meninas: não se envolve com o padre. E não falar pro padre, não se envolve com as meninas, hein? Interessante isso, né? Mas a do padre é legal, eu falei tão empolgado assim, porque a do padre também tem tudo a ver com festa junina. Show. Diz que o padre que aprontava muito, aí mais ou menos, isso é de alguns estados, tá? O padre que aprontava. É bom você falar os estados pros padres poderem saber pra onde eles podem ir pra aprontar. Mas aí o pessoal brincava lá, a lenda diz que o padre aproveitava que na festa junina ele era um padre de brincadeira e dava umas escapadas, né? E aí era no dia da festa do santo. Aí o que o santo fazia? Tchau, cabeça. Do padre? Qual das cabeças? Aqueles lá. Boa. Cortava a cabeça dele? Cortava a cabeça. Então, se você estiver andando por aí no interior do Brasilzão, numa festa junina, num dia desses santos, que a gente falou aqui, São João, Santo Antônio, enfim... São Pedro. São Pedro, tá bom, gente? Se você estiver andando por aí no interior e vê um padre sem cabeça pela estrada, provavelmente é isso que aconteceu. Peraí, o padre não morre? Ele vira um padre sem... Ele vira uma assombração. Ele perde a cabeça, ele fica em busca da cabeça. O santo vem, pega a cabeça dele, Então, mesmo assim, eles ainda combinam o padre sem cabeça e a mula sem cabeça. Né? Verdade, tem uma relação com cabeça aí. Eles tiram a cabeça. Pernambuco
Interior do Pernambuco tem a lenda de um noivo em chamas. Um noivo pegando fogo. E aí talvez seja seu departamento. Porque a história é essa, né? Parece que era um cara lá que ele não respeitava muito, enchia muita cara. E ele ficou de noivo na quadrilha. E aí no meio da quadrilha, o noivo vai fugir. Ele tava já alegre, ou ele já tava na pilha aprontando. Ele cai, ele vai pular a fogueira era muito grande. Ele cai e falece. E aí dizem que as pessoas estão caminhando lá pelo sertão, pelo interiorzão, e diz que do nada aparece um noivo em chamas, correndo atrás das pessoas, atrás da noiva. Sensacional, sensacional. Eu acho que assim, tudo vai virando uma história assim, dentro de uma festa. Eu recebi 2 relatos que falam de festa junina. E assim, um é bem simples, é uma mulher, ela já é mais velha, e ela conta que eles faziam festa na cidade dela. E aí foram fazer num engenho que tinha perto lá da cidade. Que nunca fizeram, porque era um lugar realmente de sofrimento no passado. Muita gente que trabalhou ali morreu ali, crianças trabalharam ali. E aí fazem a festa naquele grande espaço e ela tá cuidando de uma das barracas. E ela fala que uma hora ela põe uma outra pessoa para cuidar, para ela ir no meio do mato ali fazer necessidade, porque não tinha banheiro, não tinha estrutura. Ela era novinha quando aconteceu isso. E aí ela disse que viu 2 meninos horríveis, ela falou, segurando bambus assim, como se fosse bambu, cana de açúcar, acho que era cana de açúcar, faz mais sentido, com os dentes de metal. Até lembrei da sua história de ontem lá, sensacional aquilo, acho que até vale você contar aqui, não sei se é do Boca de Ouro. E os meninos assim com um olhar agressivo. Ela sai correndo, volta pra festa, fala que viu que é fantasma. Um rapaz que meio que era namoradinho não, mas interesse romântico dela, vai atrás, não volta, nunca mais viram. E ela fala, nunca mais nem acharam o corpo do cara. Meu Deus. Esse é um caso. O outro relato que eu recebi, que também pra mim foi muito... aí assim, o cara conta, ele é novo ainda, ele tem 20 e poucos anos, mas aconteceu isso quando ele era menino, dele ir numa festa junina numa chácara com a família dele, e tinha uma placa na entrada, escrita assim à mão, que ia ter um casamento de um pessoal de fora. Era algo assim, se preparem, porque vai ter um casamento especial de um pessoal de fora. E ele pergunta, que casamento é esse, Mas pessoal? era casamento mesmo, não era... Não, casamento fake, era quadrilha. E aí ele fica super empolgado e a família dele fala assim, sei lá, é alguém aí que contrataram. Na hora que ele tá na festa, ele fala que ele tá brincando, aí ele jura, ele fala, Luciano, eu vi. Eu fiquei na boca ali de onde ia ser, porque eu queria prestar atenção naquilo. E aí ele descreve um casamento assustador, assim. Ele descreve que a noiva vem toda com a cabeça baixa e devagar e com a pele escura, com o olho escuro, passa diante dele, e o padre também é horrível, e aí o noivo, e aí na hora de ir embora eles passam perto dele assim, e ele fica ouvindo um som da sanfona dissonante, meio assim. Estranho. Ele falou, Luciano, até hoje eu ouço sanfona, eu começo a tremer, porque eu nunca mais gostei desse som. Aí quando acaba, ele nem espera acabar, ele começa a tremer e vai falar com o tio dele, fala, tio, eu tô com medo dessa quadrilha, não quero ficar assistindo mais. O tio dele fala, menino, mas nem começou a quadrilha ainda? Do que você tá falando? Aí ele vai até lá e não começou mesmo. Aí o pessoal de fora é tipo um circo. Aí vem um circo, faz um casamento com palhaços. Não era aquele o pessoal de fora. E ele achou que fosse. E ele teve essa visão assustadora. Então foi assim, bem legal. O que eu falei que é o seu departamento, eu recebi, eu não lembro bem o que era da pessoa que me mandou, era algum parente, um tio, um padrinho, alguma coisa assim. E ele foi trabalhar, eu acho que na reserva, que eu até olhei aqui, acho que é Serra Talhada. Interior de Pernambuco também. Sim. E estava trabalhando lá e era a época de festa junina, saiu, foi aproveitar a festa junina e estava vindo e viu o que ele dizia ser a pessoa em fogo, vindo na direção dele na estrada. Em chamas? E tava em chamas, uma pessoa pegando fogo, sabe? Tipo um homem em chamas. Boa noite. Não, vindo na direção. E eles ficaram com medo. E tava o familiar dela, o tio, o padrinho, sei lá, e mais alguns amigos que estavam ali trabalhando também na reserva. E eles falaram, não vamos ficar para ver. Porque ou é um maluco, né, ou é assombração. E aí eles pegaram uma trilha paralela assim e foram andando e com medo daquilo que estava vindo atrás deles, eles viram uma casa onde aparentemente estava tendo uma mini festinha junina assim, entraram na casa, começaram a confraternizar com as pessoas, gostaram, ficaram ali um tempo até que, tipo, misteriosamente eles notaram que só tava eles e luz de vela dentro da casa.
Nossa. É como se eles Isso tivessem é Sete Além. acessado algum lugar, ficaram um tempo lá Deram e depois... andamento. E depois, tipo, acabou. E aí eles saem de lá e só tá a casa com vela acesa. Não tá mais nem eles, nem nada. Isso é Sete Além total. Total. Era uma pessoa em chamas que veio e aí eles encontraram uma casinha, entraram lá e ficaram na festa. Pegaram a rota alternativa e aí, tipo, ficaram com isso, contaram a história, passou um tempo, voltavam lá, a casa tava lá, mas não tava do jeito que eles chegaram. Porque quando eles entraram na casa, era uma casa bonita, era uma casa arrumada, as pessoas que estavam lá eram pessoas normais. E confraternizaram, deram bebida, deram água para eles, eles contaram, eles falaram, não, aqui tá tudo bem, pode ficar aqui. Tanto que essa pessoa falou que ela tem um lado religioso mais pro lado de matrizes africanas, né? Então ela imagina que de repente foi parar num lugar que pode ter sido um quilombo, alguma coisa assim. Sim. Mas era uma casa, e assim, uma casa bonita. E quando eles se distraíram, os três conversando, olharam pro lado, não tinha mais ninguém. A casa continuou lá com vela. Aí depois eles voltaram lá, a casa estava quebrada. Nossa. Não tinha telhado, não tinha nada. Foi uma casa um tempo. Isso é muito relato bem Sete próximo Além. ao que a gente recebe de Sete Além. Assim, é bem isso mesmo. Você vê que é no nosso mundo, parece que dá um clique e você tá enxergando Pega em uma outro outra realidade. É sempre história de lugar, passo municipal, sabe? Instituição municipal, coisa pública e coisa de serra. Pessoal indo pra, sabe? Tipo, tem essa estrada velha que desce pro litoral, pra serra aqui, que vai parar lá em Cubatão. Eu não sei se sai daqui de Santo André ou sai... A de Santos, sai... não. Eu acho que é a estrada Estrada velha. Velha. Santos. Tem até Estrada Velha é passeio. sensacional. E o pessoal Eu não vai a fui pé. ainda, preciso ir. Fui com a A gente tem que escola, fazer fui um passeio sozinho. desse qualquer dia, porque eu tenho anotado lá as pessoas que falam que desceram, quando bem na infância, nos 90, nos 80, Eu desci essa desciam e às vezes tinha um café. E quem dava sorte encontrava o café, e entrava lá, tomava um café, e era brincadeira. E as pessoas frequentavam o café que só tava lá de vez em quando. Só às vezes ele aparece, esse café. Não tem... Não tá na nossa realidade sempre. Eu vi uma moça esses dias falando que ela fez essa da Estrada de Santos e aí ela começou a mostrar umas imagens. Tem um café português, eu acho, lá no meio, que tem referências de Portugal e tal. Tem. Esse Bonito tem demais. mesmo. Esse é real. Esse tá- mas esse é do nosso tem universo. Azulejo é lindo, é demais. Acho que é de 1932, alguma coisa assim. E aí essa moça falou que tem mesmo um café, falam que você vê uma cafeteria. Tem gente que vê de longe, não consegue chegar, fala, nossa, mas tá funcionando, dá pra ver gente andando e tal, e tem gente que se perde, não vai se perder de propósito, hein, gente? E encontra essa cafeteria e fala, não, eu tomei um café, eu comi um bolinho lá, uma cafeteria antiga, e realmente não tem nessa... Nossa, eu preciso fazer esse passeio, cara. Eu tive uma fase bem mochileiro e trilheiro, fazia muita trilha a pé, assim, vários lugares, várias histórias. E uma trilha que eu fiz em Ubatuba, o pessoal falava muito que às vezes tinham as pessoas que se perdiam e um indígena, colocando da maneira correta, um indígena te ajudava a sair de lá, que era tipo um espírito da mata. E se ele gostasse muito de você, ele te levava para a tribo dele. Só que quando as pessoas descreviam a da tribo dele, aí os outros iam lá, não tinha nada no lugar. Era só um campo aberto, que não nascia árvore. Sabe? Não, tipo, era um campo aberto. Clareira ali uma clareira que todo mundo falava, não, fui lá, confraternizei com ele, curti e tal. E era só quem ele queria, entendeu? Cara, bem Sete Além também dentro de você. Dá a impressão assim, a tribo descobriu um jeito, ela vendo o avanço do homem, sei lá, não gosto de dizer civilizado porque não é esse o caso, do homem não indígena, vamos dizer assim, ela descobriu um jeito de ir para um outro lugar, né, se esconder não dá para esconder no meio do mato, vamos nos esconder em outra faixa vibracional e a gente só traz quem a gente quiser. Legal, dá uma boa história, inclusive. Dá uma boa história. Então, quando... Festa junina de Sete Além. Essa é boa. Eu acho que é uma notícia que saiu no interior do Piauí, de uma professora, que ela brigou para organizar a festa junina na escola. E aí ela conseguiu com os recursos lá, daquele jeito, né? Que ninguém apoiava muito e tudo. Ela montou a festa, deixou tudo bonito, tudo certinho. Teve a quadrilha, as crianças se divertiram pra caramba. Aí o povo começou a ir embora, foi ficando vazio, foi ficando sozinho. Aí, sabe, aí até que o momento que tava ela e mais duas pessoas lá, a senhora da limpeza, a coordenadora, só que cada um em uma escola grande. E aí ela notou que crianças que ela não conheciam foram dançar quadrilha.
E estavam dançando muito bem, muito bonito, e crianças felizes, dançando a quadrilha. E ela ficou, tipo, encantada e começou a assistir e ver tudo aquilo lá. Até que chegou um momento que uma das pessoas que estava na escola chamou, deixou cair algo, alguma coisa do tipo. Ela foi. Chamou a atenção, ela despertou, né? Olhou para dentro da escola. Quando ela virou, não tinha nada. Nossa. Não tinha nada. E a manchete era tipo assim, era bonito demais para serem os vivos. Legal, hein? Pô, sensacional. Notícia. Sensacional. Caramba. Porque assim, se pensa, né? Era como se fosse uma entidade, sei lá, pode ser entidades ou poderia ser até uma questão de sete além mesmo. Sim, de portais, entrar em pessoas outro realmente lugar. de... Pô, bacana, hein? Eu já ia falar, cadê os pais dessas crianças aí, né? Porque pai, meu, você fica brigando com as mães pra poder gravar o vídeo ali do seu filho. Mas, É interessante, né? Pô, e a gente estava falando nós estávamos falando de luzes apagadas, um relato muito, muito legal. Esse eu contei logo que eu comecei a contar relato de receber, assim, né? Não vou lembrar o nome, infelizmente, lá do inscrito, mas ele falou que ele morava numa cidadezinha do interior e tal, e aí um dia lá, era da época dos apagões, que tava faltando água, sei lá o que, a cantareira tava abaixo, aí tava dando aqueles momentos que desligava a energia, tipo, da região toda, apagou tudo, e ele saiu pra rua pra conversar com os amigos no escuro, brincar de bola, anos 90, né, no início dos anos 2000. E, de longe, eles enxergaram uma casa com luz acesa, sabe, clara. Sim. E aí ele e os amigos foram atrás dessa casa, nessa luz. E é a mesma história, entra na casa, tem pessoas lá e tá tudo aberto, tá tendo festa, tá legal, e eles sem entender nada, até que volta a energia de tudo. Aí eles saem pra fora, quando eles olham, a casa não era nada do que parecia ser. Eu tenho uma história bem legal de um tio que ele trabalhava em funerária, né? Ele era agente funerário. E aí ele vem um dia trazer um corpo, né? Falando respeitosamente aqui para São Paulo. E ele e um conhecido voltaram para Itapeva lá, né? No carrinho lá no carro da funerária. E no meio do caminho, eles usavam as vicinais para pagar menos de pedágio, também para poder andar mais rápido e tal. E no meio do caminho, uma luz perseguiu o carro da funerária. Que filme de terror legal, né? Um carro de funerária no meio do nada, numa estrada vicinal, no mato. Você pensa E a luz vindo atrás deles. E aquela luz perseguiu durante um tempo. E o meu tio jura que ele ia parar. Não vou parar pra ver. Eu pararia também. E o amigo dele não deixou. E o amigo dele não, grudou no braço dele, vamos, chinelaram. E em algum momento eles viram o clarão e o clarão sumiu. Tudo bem. Só que, pô, e o tempo que mudou drasticamente também? Então é muita história de tipo, alguma coisa te pega e te devolve, entendeu? Não, eu tenho um amigo que ele... Do tempo, né?